Falar como começa a minha história em vendas é uma coisa que me deixa bastante emocionado e me faz lembrar na hora da figura do meu pai. Meu pai é um grande vendedor. Meu pai foi um vendedor da Kodak. E eu lembro quando eu acompanhava ele vendendo, ele se mostrava um grande apaixonado por vendas, por transformar as pessoas. E isso enraizou dentro de mim e me fez tornar uma pessoa também apaixonada pelo mundo das vendas. Eu comecei a perceber que eu podia ensinar as pessoas a falar de vendas, a executar vendas, quando eu me tornei vendedor. Tudo começou quando eu não sabia o que fazer e até o meu pai, que era um grande vendedor, falou: por que você não vai atrás do ramo da agricultura? Mas eu fui ser engenheiro agrônomo, me formei numa universidade muito renomada. Eu comecei a trabalhar na área quando na primeira empresa que eu trabalhei, pela grata surpresa, eu fui ser um vendedor internacional. Eu fui trabalhar nos Estados Unidos, vendendo e prospectando demais. Eu me tornei um lobo prospectador. Aquele cara que não perde o interesse de visitar e continuar aquele lado do vendedor metódico, com uma sistemática. Depois eu passei por outras empresas onde eu me tornei um grande relacionador. É o que eu chamo de um bom tomador de café. Eu me relacionava com grandes empresas e também fechava muitos negócios de grande porte. E eu comecei a trabalhar técnicas de negociação e estudar cada vez mais sobre o tema, até eu me tornar um sniper matador, aquele cara que fecha negócios, que fecha grandes contas. Foi aí que eu me tornei um grande lobo prospectador, um relacionador tomador de café e um sniper matador. A história de dar aulas foi uma coisa muito curiosa. Eu fiz MBA e quando terminei o MBA, o meu professor disse: Marcelo, você se comunica muito bem, sabia? Você não quer dar uma aula para os alunos de graduação da USP? Eu fiquei 6 meses me dedicando para essa aula. Passei noites em claro, fiquei muito tenso com isso. Quando eu cheguei na frente dos alunos, o que eu acabei fazendo? Sendo eu mesmo, contando as minhas histórias. E para minha surpresa, o professor falou o seguinte: Marcelo, sabe o que aconteceu? Nenhum aluno saiu da sala. Foi quando ele fez um convite para eu dar uma aula de MBA para o próprio MBA que eu tinha acabado de sair. Comecei a me tornar um professor de vendas. E hoje dou aula em renomadas instituições no Brasil. O tema empreendedorismo para mim veio muito tarde. Eu comecei a empreender em vendas quando eu montei o Laboratório de Vendas. Uma pequena consultoria com alguns treinamentos comerciais. Eu comecei isso fazendo da forma prática. Eu entendia que o jeito de ensinar para as pessoas deveria ser o jeito que o vendedor precisa aprender. E aí as pessoas começaram a me contratar, e a coisa começou a correr pelas veias, eu não parava mais, só que eu tinha um problema, eu também continuava sendo um executivo. Só que em um determinado momento da minha vida, eu percebi que aquilo estava me atrapalhando um pouco. Eu notei que os donos da empresa estavam se incomodando um pouco comigo. Eu ia ser demitido. Quando me chamaram para uma reunião, no momento daquela demissão, em vez de chorar, eu sorri para eles. Porque na verdade, comigo estava a seguinte mensagem para eles: quem estava demitindo eles da minha vida era eu mesmo e não eles. E aí foi o dia que eu queimei a ponte definitivamente e comecei a me tornar um dos maiores treinadores e mentores de vendas desse país. Depois de olhar todas as empresas que eu passei, depois de vivenciar vendas na prática, eu notei que as empresas hoje sentem muito problema com algumas dores. Eu resolvi desenvolver a metodologia Marca, que é o modelo de aceleração de resultados comerciais autogerenciáveis, para sanar essas dores, que são a falta de processo, a falta de gerenciar os indicadores de vendas, a falta da produtividade da equipe e a falta de uma boa previsibilidade nas vendas. O que fez eu chegar até aqui foi, primeiro, a dedicação, a disciplina e o comprometimento com os resultados. Uma metodologia perfeita requer que você tenha metas bem claras, um método bem definido e uma execução extremamente consistente. O meu propósito é fazer de propósito com que vidas sejam transformadas e empresas alcancem os seus resultados todos os meses. Eu me vejo no futuro transformando ainda mais pessoas no mundo digital para que mais pessoas me conheçam, conheçam a minha metodologia e que com ela elas possam estar felizes, alcançando de verdade seus resultados e colhendo frutos
maravilhosos para suas vidas. Se eu pudesse voltar no tempo, 20 anos atrás, e tivesse que dar um conselho para mim mesmo, esse conselho seria muito fácil. Sabendo da minha capacidade como acelerador de resultados, eu pegaria a minha metodologia, que hoje já transforma a vida de pessoas e o resultado das empresas, e transformaria a minha de uma maneira muito mais rápida.